Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. No dia de hoje, nós estaremos falando a respeito do quê? De imigração em alguns números. E estes números se tratam do quê? Do resultado de uma pesquisa feita por uma instituição portuguesa. Nesta pesquisa sobre a imigração, nós traremos alguns números e traremos a opinião dos portugueses, que também veio, não é, através deste trabalho realizado por esta instituição. Então, este é o tema do nosso material de hoje. Antes de dar continuidade, eu quero lembrar você do seguinte: se você está assistindo a este canal pela primeira vez, gosta do assunto de imigração para Portugal, então faça o seguinte: dá uma olhada em nossa playlist, tem muito material produzido e selecionado por temas aqui abaixo do nosso canal, está tudo na nossa playlist. Dá uma olhada, dá uma verificada. Gostou? Então inscreva-se no canal, dá o like aos nossos vídeos, porque isso é importante. Quando você dá o like, o YouTube entende que o material é interessante e leva isto a mais pessoas. Portanto, faz com que haja um crescimento do canal e mais pessoas tenham acesso a esta informação. Não esqueça também de anotar o sininho lá na página do YouTube. Para quê? Para que você consiga receber automaticamente as futuras mensagens, informações, vídeos curtos, vídeos longos, automaticamente. Para os demais, que já são nossos seguidores, que já estão no canal, nosso muito obrigado. Dito tudo isto, eu ainda quero fazer mais um lembrete para vocês. Como sempre, nós tratamos aqui de assuntos exclusivamente relacionados à imigração e àquilo que diz respeito a um imigrante que já esteja em Portugal e precisa regularizar seus documentos, a sua situação aqui. Por vezes, nós tratamos de legislação específica, pura, assuntos do Diário da República, assuntos do Parlamento, e aí nós trazemos as matérias aqui para vocês. Às vezes é legislação, então sai a lei, sai a cópia da lei, porque eu vou falar a respeito de alguma coisa que foi publicada, que é lei, que está vigente, que vai ser discutido, ou que está em discussão, ou que já foi, inclusive, regulamentado. De outra forma, nós falamos a respeito de matérias jornalísticas, como é o caso desta matéria que nós vamos apresentar no vídeo de hoje. Portanto, eu sei que para muitas pessoas isto não vai fazer nenhum sentido, mas para alguns nunca é desnecessário deixar um recadinho e um lembrete. Quando nós fazemos comentários a respeito e trazemos notícias a respeito de alguma situação, nós nos baseamos em alguma matéria jornalística, alguma matéria que foi publicada por um meio oficial da imprensa aqui em Portugal. Nós não inventamos matéria jornalística, nós não criamos conteúdo do Léo, né? Nós vamos buscar informação com fundamento. E, portanto, tem pessoas que chegam aqui no canal, mas da onde veio esta notícia? Quem é o jornalista? Gente, quando produzimos um vídeo, e isso é normal, qualquer canal do YouTube faz isso, produz uma matéria, produz um material, assistam ele do começo ao fim, para então tirarem uma conclusão, vossa conclusão. Mas você, para isso, faz análise de tudo aquilo que foi colocado na matéria. Segundo ponto, nós sempre que falamos de uma matéria jornalística ou de alguma legislação, de algum projeto de lei, nós colocamos a matéria aqui abaixo do vídeo. Clica no botãozinho mais ali na descrição do vídeo para você ter acesso. Portanto, não cabe tirar conclusão precipitada. Primeiro porque você, pelo visto, não prestou atenção naquilo que foi falado. Segundo, você sequer se deu ao trabalho de verificar se a matéria está aqui embaixo, quem é o jornalista, o dia e a hora que foi publicada. É simples. Só ter um pouquinho de cuidado quando se faz isso. Você assiste o vídeo completo, presta atenção no que está sendo dito, e daí você tira suas conclusões. Perfeito? Desculpem o detalhe aqui, a posição, mas é isso, gente.
Não adianta sair dizendo, mas da onde veio isso? Quem fez isso? Quem publicou? Quem é o jornalista? Gente, olha a matéria que está ali. É simples. Perfeito? Então vamos lá. O que acontece na atualidade e como é que isto chegou? Mais uma vez, uma matéria jornalística que eu vou colocar na tela aqui para vocês. A matéria é do portal signoticias.pt, portanto, inclusive é um canal filiado aí, para quem é brasileiro, conhece muito bem a Rede Globo. Então, eles são afiliados aqui, trabalham em parceria, inclusive. Este canal, através do seu portal na internet, e também esta matéria faz parte do jornal impresso, publicou hoje, dia 16 de janeiro de 2025, esta matéria, às 8 horas e 24. Agora nós estamos falando aqui, são meio-dia e 42, meio-dia e 45. E esta matéria traz o quê? A chamada é o que pensam os portugueses sobre os imigrantes. Pois bem, esta matéria foi atrás desta pesquisa que foi feita, desta enquete que foi feita, e traz números que nós vamos apresentar aqui para vocês, só que assim, né? Eu não vou fazer a leitura na íntegra desta matéria. Eu vou fazer um comentário a respeito desta matéria, vou apresentar alguns dos parágrafos que são relevantes no meu modo de entender, e se você quiser, evidentemente, se inteirar na íntegra, faça a leitura da matéria. A matéria vai estar aqui embaixo do vídeo, como eu falei no início. Perfeito? Então, na Assembleia da República, realiza esta quinta-feira um debate temático promovido pelo governo em torno do Plano Nacional do Pacto das Migrações, no âmbito da União Europeia. Então, isto vai acontecer hoje, quinta-feira. Ok? Então, isto vai acontecer hoje, no decorrer do dia. Inclusive, se for possível, nós tivermos acesso a essa transmissão do Parlamento, da República, nós poderemos colocá-lo e trazer também estas informações aqui. Caso contrário, já fiquem sabendo que isso está em discussão no dia de hoje. Portugal entregou em Bruxelas uma primeira versão do Plano Nacional de Implementação do Pacto Europeu de Migrações e Asilo, que será alterada de acordo com as conclusões deste plenário e da reunião do Conselho Nacional de Migrações e Asilo, que também deve ocorrer este mês. Eis algumas perguntas e respostas sobre o Pacto Europeu e as migrações em Portugal. Aqui eles discorrem sobre o que é este pacto, quem é responsável pela elaboração deste pacto e o que se pretende com este pacto. Então, este é um ponto. Depois, nós vamos descendo um pouquinho nesta matéria, e aqui diz que, segundo o despacho de outubro, esta solução altera o atual paradigma da gestão das migrações e impõe sobre os Estados-membros a necessidade de criar quadros jurídicos específicos, bem como o estabelecimento de novos processos administrativos e operacionais na área das migrações. Ou seja, a União Europeia quer, de maneira mais ampla, padronizar aquilo que é o processo de migração para a Europa. Esta é a ideia, é que se crie um conjunto de normas, de regras, de procedimentos que sejam, pelo menos, muito próximos uns dos outros, para cada Estado-membro, mas que seja padronizado, para que se tenha uma regra única dentro do espaço econômico europeu. Lógico, preservando cada país as suas competências legais, cada um com as suas necessidades específicas em termos de imigração, porque para uns é mais importante, para outros é menos importante, e desta forma cada um, preservando o seu interesse, deve aplicar o que o Pacto Geral, né, da União for aprovado lá na frente. Diz ainda que o grupo é responsável por promover a articulação entre todas as entidades e serviços que sejam necessários para a execução do pacto. Elaborar um plano nacional de implementação, rever as configurações organizacionais, incluindo as estruturas de coordenação dos serviços, e representar Portugal na gestão internacional do tema, entre outras matérias. Esta é a ideia e isto que vai ser discutido. Em seguida, eles trazem aqui um número: 1 milhão de imigrantes em Portugal.
E aí diz que a população estrangeira residente em Portugal aumentou 33,6% em 2023. Nós não estamos falando nem de 24, só 23. Em comparação com o ano anterior, totalizando 1.044.606 aos cidadãos com autorização de residência. Segundo o relatório de imigração e asilo da Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, que foi divulgado em setembro do ano passado, 2024. Em 6 anos, mais do que duplicou o número de estrangeiros legais em Portugal, passando de 480.300 em 2017 para mais de 1 milhão no ano passado. Então percebam o volume de imigrantes que tem em Portugal. Além deste número, segundo as autoridades, existiam 400 mil processos pendentes nestas condições no final de 23. Então perceba que se nós falamos aqui de 1.044.000, tem que levar em consideração que ainda tinha 480.000 processos pendentes. Por óbvio, nós vamos ver no outro parágrafo que 150.000 aí, mais ou menos, já se foram. Não são mais 480, são um pouco menos. Mas, por outro lado, também tem gente que continua entrando. Então, pode ter 480, saíram 150, mas agora estão voltando outros. Então, isto não para, isto é um fluxo constante. Às vezes com maior número de imigrantes e às vezes com menor número de imigrantes. Entre as nacionalidades mais representativas, evidente, são aqui os brasileiros, 35,3%. Seguindo-se aqui nós temos 368.449 pessoas de nacionalidade brasileira. Depois tem 55.589 que são angolanos, 48.000 cabo-verdianos, 47.709 britânicos, 44.051 indianos, 36.227 italianos. Olha só o número de italianos que residem em Portugal. Depois, 32.535 guianenses, 29.972 nepaleses, 27.873 chineses, 27.549 franceses e 26.460 são tomenses. No decorrer do ano de 2023, foram concedidas 2.901 autorizações de residência para atividade de investimento, quase 20% dos cidadãos dos Estados Unidos. Então percebam que grande número de pessoas oriundas dos Estados Unidos da América vem a Portugal para fazer investimentos e, com isso, obter também um título de residência em Portugal e poder entrar e sair livremente, não só a pessoa que fez o investimento, mas os seus familiares. E logo também conseguirem um passaporte português, porque lá na frente, evidentemente, isto é possível. No que diz respeito aos pedidos de parecer de nacionalidade, houve uma diminuição, passando para 74.506 em 22 para 66.943 em 2023, com os cidadãos brasileiros em clara maioria, 40% disso. Portanto, 8.142 casos são de cidadãos brasileiros. A comunidade que mais contribuiu para a segurança social é a brasileira, 1.033.000 euros. Ou seja, 38,6% do total. Seguida da indiana, depois a nepalesa, depois a espanhola e, por último, cabo-verdiana. Na agricultura e pesca, 30% está na maior porcentagem de trabalhadores estrangeiros. Seguida da construção, depois atividades administrativas, lá no final, alojamento e restauração. E assim segue, tá? A percentagem de estrangeiros, aqui, ó, percentagem de estrangeiros na população em Portugal são 9,8%. Está abaixo de 17 países da União Europeia que tem. No Luxemburgo, quase 50% de imigrantes. E em Malta, 25%. Ok? Então, Portugal tem praticamente 10% da população, com imigrante. Não é pouca coisa. Mas também não chegamos ao extremo de Luxemburgo, que tem 50%. Então, aqui estão alguns números. E agora, qual a opinião dos portugueses? Aqui sempre gera muita polêmica. Tá? Eu vou fazer a leitura rapidinha desse parágrafo aqui. O aumento dos imigrantes e a mediatização do fenômeno em Portugal tem tido efeito na opinião dos portugueses. Segundo o Barômetro da Imigração, um inquérito
alargado da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta instituição é que fez este trabalho de pesquisa, levantamento de números e de opinião pública a respeito. Cerca de 2/3 dos portugueses querem menos imigrantes provenientes do subcontinente indiano. Consideram a política de imigração demasiado permissiva e acusam os imigrantes de contribuírem para mais criminalidade, embora os considere importantes para a economia. Primeiro, ao mesmo tempo, os 68% concordam que os imigrantes são fundamentais para a economia nacional. No mesmo inquérito, em que 42% dos inquiridos sobreestimam o número de imigrantes em Portugal, a maioria é favorável à atribuição de direitos como o direito do voto, a facilitação de naturalização e outros processos de reagrupamento familiar. É óbvio que se a pessoa não tem direitos aqui, se ela não tem documentos, se ela não está legalizada, ela vira um problema social. Para o Estado, inclusive, porque é o Estado que vai manter essa gente aqui. Então, isto é um problema muito sério quando se trata de imigração nesses níveis. É sério o assunto. Agora, também não significa que o imigrante é o que gera todos os problemas em Portugal. Pelo contrário, ele contribui para o Estado português. Ele está aqui trabalhando, é força de trabalho, e a indústria portuguesa, querendo ou não, necessita. E não sou eu, de novo, que estou dizendo isso. É a matéria que diz isso. Então, de novo, não venham dizer que eu estou inventando notícia. E nem me perguntem quem é o jornalista e da onde que eu tirei a notícia. Está aqui, gente. SIC Notícias. Tá? Não é o doutor Renato que está inventando lorota. Depois, esses números continuam, daí vem os imigrantes e a insegurança. Essa matéria da insegurança tá assim, tomou conta da mídia aqui em Portugal, em razão de algumas ações da polícia, que são ações legais, estão previstas na legislação portuguesa. O efetivo tem o poder de fazer isto, e isto não é de agora, isto já é de tempo atrás. Portanto, não é, a questão de troca de governo que se faz mais ou se faz menos. E se faz, é porque tem previsão legal para poder fazer. Então, não vamos jogar pedra no ventilador, ou penas no ventilador, vamos dizer então penas, porque são leves e elas esvoaçam para todos os lados, e depois ninguém consegue juntar isso. Tem um ditado popular que diz isso. Os dados não apontam qualquer relação entre a subida do número de imigrantes e da criminalidade, mas os políticos têm insistido no aumento da percepção de insegurança por parte dos portugueses, um dado estatístico validado por vários estudos, para o qual contribui também a mediatização do fenômeno. É óbvio que a imprensa, ela pende para um lado para o outro, e aí acontece isso. Em 2023, o sociólogo holandês Hein Haas compilou uma série de estudos que demonstram consistentemente que os imigrantes, em geral, apresentam taxas de criminalidade inferiores às da população autóctone. Embora isto não suceda na segunda geração, por problemas de integração que conduzem a casos de delinquência. Vamos lá. Em maio desse ano, foi publicado o relatório anual da segurança interna, referente a 23, que indica um aumento de 5,6% da criminalidade violenta e grave, registrando-se 14.022 crimes, mais 741 casos do que em 2022, o mais alto desde 2019, com aumentos relevantes nos crimes de extorsão, rapto, sequestro e tomada de reféns, resistência e coação sobre funcionário, roubo por esticão e roubo em via pública. Também a criminalidade geral aumentou 8,2% em 2023, com recebido 371.995 queixas, ou seja, são 28.150 participações, que no período homólogo de 22, ou seja, o valor mais elevado desde 2014. Percebam que são números consideráveis, há um aumento, e se nós formos trazer para a mesa, para o debate, os números atuais de 2023 e 2024, nós vamos ter, sim, um aumento de criminalidade, e isto ninguém discute. A questão é que, vamos lá,
Este mês, a Polícia Judiciária referiu que se verificaram 112 homicídios dolosos em 2024, número mais elevado da década. Não somente em 7,4% dos casos havia relação entre vítima e autor. Portanto, a relação entre vítima e autor em 2022 tinha sido 13%. E aqui tem um erro da matéria, né? Em 2022 tinham sido 13, em 2022 de novo não, aqui tem que ser 23. Aqui quem escreveu a matéria errou. Com a maioria ter ocorrido entre vizinhos ou na família. Então a maioria dessas violências não são coisas externas, coisas alheias, são problemas mesmo de família, entre vizinhos. E aliás, isso é uma coisa comum em Portugal. Nós temos, por vezes, números aqui que são expressivos. E o tipo de violência cometido não é aquele tipo de violência que talvez um imigrante venha praticar em via pública, um assalto, um roubo, um furto, um sequestro, qualquer outra coisa. Mas são números que chamam a atenção e que merecem todo o cuidado por parte das instituições responsáveis. E assim segue a matéria. Tá? Como chegam a se regularizar os imigrantes em Portugal? Gente, 400 mil pendências na AIMA. A AIMA criou a estrutura, prometeu validade dos documentos e garantiu isso através de documento oficial, através de legislação, a validade até 30 de junho de 2024 de todos os documentos, criou uma força-tarefa com o intuito de conseguir chamar todas essas 400 mil pessoas, conferir toda a documentação, dar início à análise processual e, por fim, conceder ou não os títulos de residência deste pessoal. Se conseguirem realmente até 30 de junho de 25 resolver pelo menos a primeira etapa deste processo, o que parece-me que vai ser possível, já é um grande feito. Dali para diante, resolver a questão da entrega dos documentos, né? Analisar e, além de analisar, entregar o documento. Quando eu falo em analisar, existe uma outra estrutura de missão que foi criada, inclusive com advogados que se inscreveram no portal da Ordem para se candidatarem a este serviço, porém, houve uma contratação muito baixa destes advogados. Ou seja, havia um número muito elevado de inscrições, muitos queriam participar, porém, apenas alguns foram selecionados. Eram para ser 300, parece-me que ficou por volta de 100 advogados. Os que foram efetivamente contratados. E agora parece que vem uma outra chamada, então, por quê? Porque há né, o volume de processos cresceu. A AIMA fez a primeira etapa e agora esta segunda etapa deve ser resolvida, porque senão o cartão não vai chegar no imigrante. Então, nada se resolveu. Então, agora é a hora de fazer a segunda etapa. Fazer e fazer com celeridade. E se tudo isso correr bem, as portas ficarem um pouco mais fechadas no decorrer do ano, isto vai chegar no final de 2025, provavelmente bem amenizado. Mas vamos ver o que o governo vai fazer. Esta é a expectativa que todos temos. Agora, se vai acontecer, não podemos afirmar. E assim segue a matéria, falando aqui dos problemas da AIMA, das possibilidades de se legalizar, o caso da CPLP, porque aqui tem dois países que são beneficiados por serem membros da CPLP, e estes dois países são Brasil e Timor-Leste. E por quê? Porque estes dois países não prescindem de visto para entrar em Portugal, mesmo para turismo. Os demais países da CPLP precisam de visto, inclusive, para turismo. Então, esses dois têm algumas vantagens, mas, de uma maneira ou outra, vão esbarrar na burocracia. Por quê? Porque o portal da AIMA ainda não abriu o tal cadeado que disseram que iriam abrir. Porque se eles abrirem o cadeado, que está lá no portal, que é para fazer a manifestação, quer dizer, a manifestação não, desculpe, fazer o título, o pedido de agendamento para título de residência em Portugal, sendo membro CPLP, mas não tendo visto consular, portanto, entram estes dois países nessa situação, o volume é grande. Muitos até abriram mão do CPLP e entraram na fila do título de residência convencional, porque a matéria, inclusive, fala disso. Portugal foi
né, tomou um puxão de orelha tempos atrás e tem que se ajustar. Já disse que vai fazer o título de acordo com os padrões europeus, mas até agora nada. Assim como muitas outras matérias que já foram aprovadas no parlamento, mas nada de regulamentar, nada de fazer acontecer. Nós temos um problema muito sério. E não é só na AIMA. Este, por exemplo, eu estou falando aqui do artigo 14 da Lei da Nacionalidade, que não estava regulamentado até hoje. Gente, já vai fazer praticamente, daqui mais uns meses, faz um ano que isso deveria estar regulamentado. E não está. Então, a bola de neve está crescendo cada vez mais. Eu realmente espero que isso melhore. Porque se continuar desse jeito, nós vamos criar cada vez mais problemas. E aí a imigração vai ser um problema. Porque isso vai afetar a indústria, vai afetar o comércio. Vai trazer insegurança. E isto é tudo que o português não quer. Então, esta é a matéria completa. Nós temos as missões empresariais e tudo mais. Bom, mais uma vez, quem publicou isso está aqui, SIC Notícias, tá? Foram eles que publicaram esta matéria e eu simplesmente fiz aqui alguns comentários e apresentei isto para vocês. Conclusões? Tirem as vossas, eu tiro as minhas e assim segue a vida. Nada mais a acrescentar para vocês, eu só quero me despedir. Mais uma vez, o vídeo é longo, 30 minutos praticamente de vídeo, mas a matéria também é longa e precisa ser analisada e precisa ser apresentada com critérios. Portanto, desejo a todos uma excelente semana e espero vê-los aqui brevemente com novas informações, com novos vídeos e com novas informações, sempre focadas na imigração para Portugal. Portanto, um grande abraço a todos e até mais. Are you now?